E aí, senhores, beleza? Ana Paula Russo aqui, professora de Biologia. Nesse vídeo eu venho falar um pouquinho sobre protozooses. E aí, é claro que a gente não vai falar de muitas, a gente vai falar de algumas. Mas o que são protozooses? São doenças causadas por protozoários. Porém, vale lembrar o seguinte: nem todo protozoário é parasita. Nem todo protozoário vai causar algum problema. Pelo contrário, isso vai variar muito de espécie em espécie, vai variar muito da relação ecológica existente com o protozoário e outros animais no geral. Então, não vamos levar a ideia de que todo protozoário é ruim e que todo protozoário é aquele que é parasita e então vai causar doenças. Mas hoje a gente vai falar de protozooses, ou seja, doenças causadas por protozoários, tá? A primeira que a gente vai falar é uma doença muito comum, que é a doença de Chagas. A doença de Chagas ela já foi menos, inclusive, preocupante para a gente, mas ela volta sempre, ela não consegue ser erradicada, ou seja, ela não consegue ser eliminada. Ela é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, e esse nome foi dado porque o cientista que descobriu, ou seja, Carlos Chagas, e por isso ele deu o nome da doença, ele quis homenagear a um outro cientista, que na verdade a gente sabe que foi uma pessoa importantíssima pra gente, Oswaldo Cruz. Então, ele deu aquela latinizada no nome, e aí Trypanosoma cruzi. Como é que isso chega na gente? Através de um vetor. Esse vetor, então, pausa aí, vetor é aquele que leva o patógeno. O patógeno é o agente causador. Nesse caso, o Trypanosoma cruzi. Vetor é aquele que carrega o patógeno e que coloca o patógeno dentro de um hospedeiro. Tá? Beleza? Então, nesse caso aí, o vetor é muito conhecido como barbeiro ou chupão. Esse carinha, ele vive em casas feitas em barro. Então ele fica ali, de boaça. Quando vai anoitecendo, é o momento em que ele sai da casinha dele lá, sai da toca realmente e vai buscar alimento. E aí, nesses lugares, normalmente as pessoas se cobrem por causa dos mosquitos, mas deixam o rosto para fora para poder respirar melhor. E aí todas as fotos que a gente vê em tudo quanto é livro, que a gente fala de doença de Chagas, a gente vê o barbeiro exatamente picando a bochecha de uma pessoa. Por causa disso, porque a maior facilidade é exatamente no rosto. Ele picar tá de boa, porque o problema dele não é na saliva. O Trypanosoma cruzi, ele faz parte do aparelho digestório. Então, ele é eliminado nas fezes. Quando esse barbeiro está ali ainda se alimentando, ele evacua. E aí, como qualquer situação de picada de um inseto, a gente coça. E ao coçar, você acaba empurrando as fezes do barbeiro, cheias de Trypanosoma cruzi, para dentro do buraco que ele abriu, do orifício que ele abriu quando ele foi se alimentar, quando ele foi comer. Então é assim que a gente se contamina desse bichinho aí terrível. Quais são os sintomas? Dá uma fraqueza orgânica, aumento do fígado. Por que aumento do fígado? Porque esse cara aí, corrente sanguínea, ele vai direto pro fígado. Quando ele chega no fígado, é tudo que ele queria na vida. Ele começa a se proliferar, então aumenta muito em número. E aí também, isso com toda a reação que causa dentro do fígado, o fígado realmente incha, aumenta muito de tamanho. A partir daí, eles começam a migrar para outros órgãos, certo? Na doença em si, o que ela apresenta para a gente? Quais são os sintomas? Geralmente, uma fraqueza orgânica muito forte, esse aumento do fígado e do baço também, febre, inchaço em linfonodos, mas só que depois isso tudo desaparece. Total. Tempos depois, porque assim, desaparece o sintoma. O Trypanosoma tá lá dentro, amarradão. E aí, ele tempo depois retorna. Surgem de novo, ressurgem, reaparecem os sintomas. O problema maior é quando ele chega
lá no coração. Porque quando ele chega no coração, torna-se irreversível. Aí, meu amigo, não tem jeito mais não tem remédio que vai resolver isso daí. Enquanto isso não acontece, benzonidazol, tratamento feito à base desse medicamento. E é claro que ele tem que ter prescrição, tem um tempo. A gente não pode simplesmente meter os pés pelas mãos e tomar quando acha que deve tomar, senão não tem tratamento que resista. E a gente sabe que é sempre melhor prevenir do que remediar. Então, qual é a profilaxia? Métodos de prevenir isso daí. Como as casas são casas de barro, a gente aconselha então que seja casa de alvenaria, porque aí eu tiro o habitat, eu tiro a casinha desse barbeiro. Se eu tiro a casa do barbeiro, fica mais difícil com que ele procrie e que ele fique muito próximo da gente, ele que vá lá pro meio do mato do normal, apesar de que a gente está invadindo o habitat dele também, né? Mas isso é um outro detalhe. E claro, o tratamento dos doentes. Por quê? Porque se tem alguém que esteja doente, vem outro barbeiro que possa ainda não ter aquele trypanosoma, ele vai ali, se contamina e aí segue tudo de novo, volta tudo ao jeito que estava, e aí mais outras pessoas doentes aí. Então a gente tem que tratar realmente as pessoas. Depois disso, leishmaniose tegumentar americana. Não existe só essa, mas eu, por opção, vim falar só dessa. E aí são poucas as diferenças. O patógeno aí é também um protozoário, só que agora do gênero Leishmania. E o mais comum é o Leishmania brasiliensis. O vetor é um mosquito palha. E assim, porque cada vez a gente vai invadindo mais o habitat deles. Então, esse mosquito palha, ele pica alguém que já esteja contaminado, e aí ele guarda aquilo ali para ele, e na saliva dele ele acaba levando para outras pessoas. Então, um mosquito que esteja infectado nos contamina por conta da saliva dele, que agora está contaminado. Sintomas: elevação avermelhada na pele, então começa um inchaço na pele. Esse inchaço vai aumentando até que forma uma ferida. Essa ferida pode ter uma crosta, tá? Ou uma secreção purulenta durante mais tempo. Então, isso aí é um sinal de que existe leishmaniose e tem que buscar tratamento para isso. Tem tratamento? Tem tratamento. Antimoniato de N-metilglucamina, desoxicolato, agora sim, de anfotericina B e anfotericina B lipossomal. Então, assim, são remédios que eu posso realmente fazer com que essa leishmaniose termine. Profilaxia, combate ao mosquito, porque é ele, na verdade, que traz. E sempre, tratamento dos doentes. Bisu sempre. Profilaxia para qualquer tipo de parasitose, qualquer uma. Tratamento dos doentes, isso é fato. Higiene, certo? Seja pessoal ou seja comunitária, sempre. Lavar, e aí entra lavar e cozinhar, cuidar dos alimentos e da água. Isso daqui é muito comum para a maioria das parasitoses, principalmente quando a gente vai falar de verminoses. Aí a gente vai ver que todos esses cabem perfeitamente em qualquer tipo de verminose existente. A giardíase é causado pela Giardia intestinalis, também conhecido por Giardia lamblia ou Giardia duodenalis. É um parasita monoxeno, ou seja, ele vai realizar o ciclo evolutivo em somente um hospedeiro. Ele não troca de hospedeiro para ele continuar o processo dele de evolução, não. A contaminação aí acontece porque a gente ingere os cistos que existem em água e alimento contaminado. Então, aquela coisa do que eu falei antes, com certeza, lá na profilaxia, higienizar bem o alimento antes de você consumir, alimento e água. Sintomas: diarreia aguda ou persistente, com evidência de má absorção de nutrientes, ou seja, a pessoa vai ficando fraca, vai ficando mais magra, perdendo o apetite, e isso daí vai piorando cada vez mais a situação. E quanto mais a gente deixa que isso vá aumentando, vai se tornando mais difícil o tratamento ou mais demorado.
Mas existe? Sim. Antiparasitários de amplo espectro. Então, aqueles que você vai lá na farmácia e fala assim, preciso tomar um remédio contra verme. Ponto. Ele vai estar ali, tá? Então, amplo espectro não é difícil curar, não é difícil você não ter. Na verdade, quando a gente fala desse tipo de coisa, o certo seria a gente tomar esse tipo de remédio de 6 em 6 meses, tá bom? Pra dar uma garantia melhor. Não que nunca vá, então eu não vou pegar porque eu tomei remédio há 5 meses atrás, então eu não vou pegar nada. Pode pegar, mas tem uma facilidade maior pro seu organismo se precaver disso daí. E sem contar que se aí você tiver naquele período, você vai matar todos eles, elimina todo mundo e aí você tá novinho em folha. Profilaxia, olha lá, ó, higiene pessoal, beber água filtrada, tratamento dos infectados, ou seja, das pessoas doentes, e lavar bem os alimentos. Coisa bem básica, bem comum mesmo em todas as situações. No caso da tricomoníase, a tricomoníase, ela é causada pelo Tricomona vaginalis. A espécie pode ser foi mal, minha cachorra aqui. Tricomona hominis, do mesmo gênero e não patogênica, tá? Mas aí a gente não vai falar dela, nosso negócio é falar daquela que é patogênica, sim, e que vai dar ruim, sim. Contaminação, ato sexual sem preservativo. Não existe nenhuma forma de você se prevenir contra qualquer IST que não seja o preservativo. Não tem. Tá? Não tem vacininha, não tem remedinho, não tem simpatia, não tem nada disso. Tem preservativo. Sintomas. Na mulher, vem mais problema. Presença de edema na vagina, tem manchas avermelhadas na vulva, leucorreia, que é um corrimento branco amarelado, prurido intenso, dor ao urinar, cervicite, e nos homens, na maioria das vezes, é assintomático. Ou seja, o homem não apresenta absolutamente nada. Isso quer dizer que ele não tenha o patógeno ou o protozoário? Claro que não, ele tem. Isso quer dizer que ele não transmite? Claro que não, ele transmite. O problema é que a doença em si, para ele, é assintomática. Mas existem vezes de que realmente ele apresenta alguns sintomas. Uretrite com corrimento purulento, uma ligeira dor na micção, ou seja, ao urinar, e uma inflamação da próstata. Então, realmente pode trazer alguma aparência da tal doença aí, mas muitas das vezes assintomático. Tratamento, medicação, metronidazol ou tinidazol, profilaxia, higiene pessoal e, óbvio, utilização de preservativos, já que eu estou falando de uma doença que ela é sexualmente transmissível, que, na verdade, só um detalhezinho, hoje em dia a gente não fala mais DST, a gente fala IST. Por quê? Existe uma diferença entre infecção e doença. Você pode ter o patógeno, você pode ter o agente, você pode transmitir aquilo dali, mas não necessariamente você está doente. Então a gente chama de IST, infecção sexualmente transmissível. Tá legal, gente? Um beijo para vocês. Fiquem bem. Juízo na medida do possível. Tá legal? Fui!